Olá, estudante do 6º ano do ensino fundamental. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. Então, no 2º ciclo, vamos continuar aprofundando sobre os temas da geografia. E hoje trataremos de um tema do qual já nos referimos nas nossas últimas aulas, mas agora com um enfoque diferente. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre do espaço rural ao urbano, as transformações das nossas paisagens. O que a gente vai ver junto, então, nessa aula? Juntos nessa aula, vamos analisar como o processo de sedentarização, ou seja, de fixação dos seres humanos em um determinado lugar, associado à tecnologia e à técnica, fez com que os homens conseguissem transformar de forma mais intensa as paisagens, tanto as rurais quanto as urbanas. Tentaremos também reconhecer juntos as mudanças na interação humana que são geradas principalmente através do desenvolvimento das cidades. Então, por que muda tanto a nossa relação com a natureza quando viramos uma maioria da população urbana? E antes da gente começar, fica então uma pergunta. Por que não somos mais nômades? Então, eu já digo de antemão que ainda existem alguns povos no mundo que são nômades, mas aqui vamos tratar da maioria da população. E você deve estar aí se perguntando, mas o que é ser nômade? Então, quando a gente diz que um grupo de pessoas, que uma população é nômade, a gente está dizendo de uma população que não tem residência fixa. Essas populações, elas remontam à história dos seres humanos, a nossa história. E uma história que até o momento da gente conseguir dominar o fogo, até o momento da gente conseguir dominar alguns equipamentos aí, alguma técnica, alguma tecnologia, vivíamos migrando. E aí, por que então que não somos mais nômades? Um dos principais fatores que permitem aos seres humanos se fixarem foi a condição de conseguir cultivar a terra, ou seja, a capacidade de cultivar o próprio alimento fez com que o homem não precisasse mais ser nômade, ser itinerante, migrar em busca de alimento. Associado a isso, a gente pode pensar também na domesticação de alguns animais. Então, quando a gente tem aí uma lógica de agropecuária, seja o cultivo da terra mais a criação de animais, a gente tem essa fixação. Aqui eu trouxe um trechinho do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que o autor vai fazer uma analogia ao trigo. Ele vai dizer que a agricultura ela foi importante para a sedentarização e vai chamar a nossa atenção para a condição que os seres humanos tiveram de cultivar, então, as lavouras de trigo. Então, ele vai dizer, onde o trigo se tornava particularmente abundante e a carne de caça e outras fontes de alimento também eram abundantes, os bandos humanos puderam, pouco a pouco, abandonar, então, esse estilo de vida itinerante e se fixar em um território, se sedentarizando. E aí você deve estar se perguntando, a presença dos seres humanos nas paisagens, elas conseguem transformar mais rápido essa paisagem natural em uma paisagem cultural? Se a gente pensa aquela lógica do tempo geológico, aquele tempo que o nosso planeta Terra levou para se constituir enquanto planeta, pensando os aspectos bióticos e abióticos, ou seja, pensando as formações vegetais, os ecossistemas, mas pensando o suporte desses ecossistemas, o relevo, a hidrografia, a própria geologia, as rochas. Será que nós, seres humanos, praticamos uma interferência mais rápida nesse espaço do que a própria natureza? E aí, se a gente pensa o seu município, dá uma lembrada aí, você acha que o seu município tem grandes paisagens transformadas? Ou você mora num município onde predominam as paisagens naturais? Então, a resposta é sim.
nós seres humanos, a partir do desenvolvimento da técnica, da tecnologia e essa necessidade de extrair da natureza bens para satisfazer, então, as nossas necessidades, a gente acaba causando grandes interferências e grandes transformações nesse espaço. E aí, a gente pode até deixar um questionamento. Será que as nossas interferências, às vezes, elas não geram desequilíbrio? O que será que podemos fazer para continuarmos fazendo uso dessa natureza, mas um uso de forma sustentável? Então, fica essa perguntinha, né? Ao longo da aula a gente vai conseguir responder. Então, às vezes a gente começa a explorar até mais, porque a gente supre as necessidades que são de sobrevivência, mas aparecem outras necessidades que são associadas ao nosso modo de vida e à nossa cultura. Antes da gente continuar, então, fazendo essa reflexão, vem comigo relembrar quais eram, então, essas características do rural e do urbano. Então, a gente começa dizendo das características do campo. Se a gente pensa uma paisagem do campo, lembra lá que as duas paisagens, elas estão dentro de um espaço que a gente chama de município. Lembra que o município é a soma do campo e da cidade. E aí vem aquela dúvida, e as cidades que não têm campo, que não possuem zona rural? Existem sim, Belo Horizonte é um exemplo, né? Há cidades do Brasil e no mundo onde a área urbana se expandiu tanto que o espaço rural foi reduzido. Mas quando a gente diz de uma paisagem do espaço rural, a gente está pensando em uma paisagem onde a sua organização é diferenciada. Há extensas propriedades, as moradias elas são distantes umas das outras, porque na verdade a atividade econômica ali, que ou é a criação de animais, ou é a produção de alimentos, grãos, enfim, ela faz com que a disposição e a organização seja diferente do espaço das cidades. Então, a gente tem um número reduzido de população, as pessoas elas estão ocupadas na agricultura e na pecuária principalmente, e há alguns espaços rurais que a gente chama de agroindústria, onde algumas indústrias já migraram para próximo dessas propriedades para já fazer o beneficiamento dessa matéria-prima. Imagina uma fazenda, por exemplo, de gado leiteiro. E aí, de repente, há uma indústria que pasteuriza o leite vai se fixar próximo ao local onde se produz. Então, há uma alteração também na paisagem do campo quando a gente tem o desenvolvimento da técnica e da tecnologia. E a população vai ter um contato mais próximo com a natureza, visto que há mais elementos naturais conservados naquele território. Quando a gente pensa o espaço urbano, a gente está dizendo desse espaço onde um contingente populacional é muito grande, ou seja, são muitas pessoas vivendo muitas vezes num espaço reduzido. Logo, a organização do território é diferente. Ou as casas elas são muito próximas umas das outras, quando a gente está dizendo de cidades onde ainda predominam as ocupações unifamiliares, ou seja, cada casa mora uma família, mas a gente tem a presença também de unidades plurifamiliares, ou seja, os prédios, onde muitas pessoas residem em um mesmo lote. E que outras características a cidade tem? A cidade é o lugar onde se concentram os serviços. Então, quando a gente pensa o município, a cidade é onde está a sede do município, é onde está a administração pública desse município. Então, na cidade, a gente vai tanto encontrar os órgãos relacionados aos serviços prestados pelas prefeituras, como as escolas, os maiores hospitais, as universidades. Então, é um espaço onde você tem um maior número de equipamentos urbanos, de repente um cinema, um museu, então eles estão concentrados nessa cidade. E a população nessa cidade, como a gente descreveu essas características, indústria, comércio e serviço, a população ela está ocupada nessas atividades econômicas. Então,
a gente tem na cidade um maior distanciamento do espaço natural. Por quê? Porque muitas das vezes o rio da nossa cidade, ele virou uma avenida sanitária. Às vezes a gente já nem consegue mais enxergá-lo. Às vezes a gente passa por cima dele de carro, de ônibus ou de bicicleta, porque ele deu lugar, de repente, a uma avenida sanitária. Ou às vezes ele é canalizado e, infelizmente, ele é o local onde é lançado, sem nenhuma forma de tratamento, o esgoto dessa cidade. Então, nas cidades, as áreas verdes, elas sobram em alguns pequenos espaços, às vezes em algum parque, em alguma área de conservação ou preservação, na nossa calçada e nos nossos quintais. Então, agora, vamos observar aqui uma sequência de imagens. Essas imagens, elas fazem parte de uma animação. Na verdade, elas têm origem em um vídeo. E aí, aqui eu fiz o print das telas para a gente pensar como essas paisagens se transformam junto com a sociedade. Ali está, ao contrário, a palavra transformam, né? Então, leia aí essa correçãozinha. Então, observa comigo, a primeira imagem, então, e o vídeo chama Uma Breve História da América, que eu transformei, então, nas imagens. Aqui, então, a gente tem o início, na primeira foto, uma paisagem que a gente pode classificar como natural, que estudamos na última aula. Ou seja, uma paisagem onde sobressaem elementos da natureza. Na primeira imagem, a gente não observa nenhum tipo de intervenção nossa enquanto seres humanos. Quando a gente observa a imagem 2, essa paisagem já começa a ser transformada. O que antes era uma área verde, o que antes era uma pastagem, acabou dando lugar a uma linha de trem. Então, aqui já tem um meio de transporte passando por essa paisagem. E quando a gente vai seguindo aí, a terceira imagem, na terceira imagem já chegou uma população nesse lugar. Uma população que utiliza como meio de transporte, a gente consegue enxergar aí uma carroça. E lá ao fundo continua aparecendo a linha do trem. Então, a gente já tem uma transformação daquela paisagem que era natural em uma paisagem cultural. Uma paisagem cultural que até essa terceira imagem, ela nos faz acreditar que se aproxima de uma paisagem rural. A gente enxerga apenas uma residência, o meio de transporte, de novo a carroça. E quando a gente observa a quarta imagem, a casa ganha amplitude, né? Essa casa, ela aumenta de tamanho, a carroça está indo numa outra direção e aparecem outras residências. Então, ao longo do tempo, essa paisagem natural está sendo transformada. Olha como que, se a gente observa do que era natural para essas 4 próximas telas, a transformação, ela se evidencia. E aí eu queria chamar a sua atenção para a quantidade de árvores que a gente tem agora, mas para algumas outras coisas. A infraestrutura nesse lugar está modificando, ou seja, estão aparecendo outros elementos. Observa, por exemplo, a iluminação. A linha do trem permanece, né? Existem mais construções. Lá ao fundo começa a aparecer uma construção maior que faz menção a um galpão. E aí, quando a gente vai observando a evolução dessas 4 cenas, você observa que esse espaço vai sendo cada vez mais transformado. Se ele era um espaço rural, agora ele pode até continuar sendo, até, por exemplo, a nossa segunda imagem dessa cena, mas já com um ar
de urbano, já com ar de cidade, pelos elementos que a gente observa. Aqui na terceira imagem, a gente observa que os meios de transporte eles sofrem grande modificação. Já tem uma espécie de um bonde passando na porta, a residência não é mais aquela, né? As casas já foram transformadas. E quando a gente observa a imagem 4, já chega a ter semáforo nessa cidade. Então, olha como a paisagem se transformou. E aqui, as modificações, elas são sutis, o semáforo continua. O lugar onde era a casa, que virou um comércio, se torna um estacionamento e volta a ser um comércio. Abrem-se novas ruas. A gente observa que a infraestrutura de pavimentação, ela chega nesse lugar e a gente observa também a mudança nos meios de transporte. Então, a gente começa a ver veículos automotivos, né? Então, tem um ônibus vindo lá na paisagem, a iluminação pública chega aí, né? A forma dos postes, a maior quantidade de iluminação, a gente observa placas de sinalização aí para dizer que é ponto de ônibus. Então, aqui é para a gente pensar um pouco das transformações que essa paisagem que antes era natural, ela sofre ao longo do tempo. Então, aqui para a gente refletir sobre essas cenas, vão algumas perguntas. Você, observando aquelas imagens, a gente pode dizer que houve mudanças ao longo de um tempo histórico? Mudanças significativas, inclusive. E quem realizou essas mudanças? Uma determinada população, por necessidade e por diferentes modos de vida, acabou alterando aquele espaço. E quais foram as principais mudanças? O natural, a paisagem natural, acabou dando lugar aos elementos culturais. Então, apareceu a linha do trem, apareceu uma residência que evoluiu para um comércio e aí tem outros elementos, né? E por que essas mudanças foram feitas? Essas mudanças, elas estão sempre associadas ao modo de vida de uma determinada população. Restaram elementos naturais? Nessas últimas imagens aqui, se a gente fizer um esforço bem significativo, a gente observa ainda lá no fundo, para além de onde é a linha do trem, a gente ainda observa algumas árvores. Então, significa que alguma parte desse natural convive com esse cultural. E aí eu te faço uma pergunta: como é que a gente pode descrever os modos de vida da população que residia lá no início da transformação desse espaço e dessa população que vive hoje? Então, com certeza, dá para a gente associar as características do espaço rural e do espaço urbano. Com certeza, o modo de vida aqui era um modo mais tranquilo, os meios de transporte eram diferentes, as pessoas elas tinham mais tempo, menos necessidade, de repente, de deslocamento. Aqui, a gente já consegue perceber que é uma vida mais agitada e mais tumultuada. E agora, eu queria deixar com você uma atividade. Busque informações aí com seus familiares sobre o município ou sobre o bairro onde você vive. Pergunte para os seus pais, para os seus avós, enfim, com quem reside, né? Para quem reside com você, como é que era o espaço da nossa cidade? Pai, né? Mãe, tio, irmãos, era assim? Desde que a gente chegou aqui, o que mudou? E depois, eu te desafio a fazer registro no seu caderno. E esse registro pode ser num padrão de desenho, pode ser num padrão de texto, mas é bem importante, porque quando do retorno, você pode compartilhar com seus colegas. E já caminhando para o final da nossa aula, na aula de hoje, então, a gente relembrou que as paisagens, elas apresentam elementos naturais e culturais. E são eles que fazem a gente observar nos nossos espaços a
as diferentes paisagens. A gente percebeu também que uma paisagem que era natural, com o passar do tempo histórico, devido ao modo de vida associado à sedentarização, à técnica e à tecnologia, a gente trouxe grandes transformações para esse território. E a gente percebeu também que eu e você somos responsáveis por essas transformações. Então, a gente sempre que faz uso de qualquer recurso que a gente sabe que vem da natureza, precisamos fazer um uso consciente desses recursos, porque, na verdade, o tempo que o planeta leva para repor muitos desses recursos não é o nosso tempo histórico de seres humanos. Então, aproveite esse tempo de ficar em casa, observe as paisagens ao seu redor e até a próxima aula.